Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um prazer, né? Meu, poder chegar até a sua casa, seu carro, para nós juntos compartilharmos da palavra de Deus, aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu falo que é um prazer porque, como eu disse em um programa anterior aí, a minha grande alegria é essa, é ver a tua vida dando certo, é ver a tua vida se desembaraçando, né, das garras, dessas ciladas que o inimigo, muitas vezes, ele causa nas nossas vidas. A minha grande alegria, o meu grande prazer é esse, o meu contentamento é esse, é ver você vencendo, é ver a sua vida indo para frente, é ter notícia que seu casamento está melhor, que os seus filhos estão sendo bênção na sua vida, que o dinheiro está dando para pagar todas as contas, que a saúde está melhorando e, acima de tudo, ter a certeza que você vai para o céu. Lá na igreja eu sempre tenho todo o cuidado do mundo quando eu faço esse convite, né, o chamado apelo, para as pessoas entregarem as suas vidas para Jesus. Eu sempre deixo muito claro, eu não estou te chamando para ser membro do Sal da Terra, eu não estou te chamando para ser evangélico, eu estou te chamando para ser membro do céu e para ser filho de Deus. Isso é infinitamente maior do que participar de uma igreja. A igreja, qual que é a importância da igreja então, pastor? A importância da igreja é você aprender a palavra. É que exista um lugar, né? Deus deixou a igreja aqui na terra para nós termos comunhão uns com os outros, para nós adorarmos Deus juntos, mas acima de tudo, para aprendermos a palavra do Senhor. Porque quem aprende, pratica. Como é que eu vou praticar algo que eu não sei? Como é que eu vou conhecer alguma coisa que eu nem ouvi? Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho conhecimento? Amém? Deixa eu te dizer algo. Esses dias para trás aí foi o Dia das Crianças, e lá no Sal da Terra nós temos, né, assim, o privilégio, a alegria, né, a gente chama o evento do Dia das Crianças, do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Então nessas datas, né, igual esse ano já teve Dia das Mães, Dia dos Pais e agora em outubro o Dia das Crianças. Nessas datas nós fazemos um dia, uma noite ali na igreja, sempre aos domingos, que são sorteados, né, gratuitamente, quero deixar muito claro isso, sorteados gratuitamente vários presentes, no caso das crianças, vários brinquedos, todas elas ganharam brinquedos, ganharam um saquinho surpresa, ganharam as bolas grandona, e foi uma bênção. Na igreja, no domingo do Dia das Crianças, que foi no dia 9 que nós comemoramos lá, foram 90 crianças. Então foi uma bênção, foi uma festa muito grande, e a gente faz tudo isso, né, os pais foram, as famílias foram, e ali tiveram 12 pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Na mesma noite já teve pessoa que batizou, sabe? Foi uma bênção, foi uma festa, foi uma alegria muito grande. A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Por que existe festa no céu? Um dia eu falei para Deus, Deus, por que isso? Ele falou assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando uma criança nasce, existe festa para o pai e para a mãe daquela criança, não existe? Você que é pai, você que é mãe, o dia que teu neném, que teu filho nasceu, não teve festa? Não teve alegria? O dia que um pecador se arrepende é o dia que ele deixou de ser criatura e ele se transformou em filho. Então é como se existisse festa na maternidade do céu. Olha um nenenzinho, uma criancinha, um nenenzinho aí de 50 anos está nascendo de novo. Eu fiquei satisfeito demais. Teve uma senhora, uma vovozinha lá na igreja, a mãe da Margarete, vó da Mona Lisa, ela, creio que mais de 70 anos, no domingo, no Dia das Crianças, ela, com mais de 70 anos, se tornou uma criança nas mãos de Deus. Ela disse, eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero Jesus como meu Salvador. Teve festa no céu, porque uma criança com mais de 70 anos nasceu, deixou de ser criatura e passou a ser filha de um Deus, de um Pai, que a ama demais da conta e tem um céu esperando por ela. E foi muito interessante que nesse dia, eu falei, Deus, tudo bem, Dia das Crianças, o que o Senhor quer que eu pregue? Né, as crianças vão para a salinha dela, né, separado lá de idade, mas eu falei, Deus, e para os adultos, o que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer falar através de mim? Ele falou, Marcelo, é Dia das Crianças, então vamos falar de desenho, vamos ensinar, vamos aprender junto aí deixa eu ensinar vocês através de um desenho. Ele me mostrou, ele me ensinou a igreja naquele dia, através daquele desenhinho
dos 3 porquinhos. Eu fui até no YouTube, naquele site, né, YouTube, e eu descobri ali um desenho do Walt Disney, deve ter sido original, de 1900 e bolinha, sei lá, 1950 e pouco, 1940 e pouco, nem sei quando que era. Mas era um desenho assim que, pensa num desenho preparado por Deus para nos ensinar. Foi aquele desenho, foi uma bênção. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Amém? Eu creio que todos conhecem a história dos 3 porquinhos, mas para eu refrescar a tua memória, a história do que? São 3 porquinhos e eles decidem cada um construir uma casa para cada um deles. E cada um deles constrói a sua casa com um determinado material. E teve o primeiro que construiu a sua casa com feno, né, com a palha. Ele construiu a casa, em um dia a casa estava pronta. E o segundo falou, não, vou fazer a casa um pouquinho mais resistente. Ele construiu a casa de madeira, em uma semana a casa estava pronta. E teve o terceiro porquinho, né, mais prudente. E ele construiu a casa dele com tijolo, com cimento. E a casa foi uma casa bem mais demorada. Ele gastou um mês inteiro para construir a casa dele. E a história conta o quê? O lobo mau, querendo comer a carne do porquinho, ele chega um dia, ele fala assim, eu estou com fome. Ele descobriu que os porquinhos tinham construído as casas. E aí ele pegou e foi na casa, na primeira casa. E ele foi lá, era uma casa de feno. E ele bateu na porta. O porquinho falou, não vou deixar você entrar não. E ele toma um fôlego ali, toma um ar e começa a soprar, e de repente a casa de feno, né, a casa de palha, ela é toda destruída, voa tudo, né, feno e palha para tudo quanto é lado. E ele sai correndo e o lobo mau quase o pega, e ele sai correndo, e ele corre para a casa do porquinho, irmão dele, que era a casa de madeira, e o irmãozinho dele abre a porta, não, entra aqui que você vai estar protegido. E o lobo mau chega até aquela casa, bate na porta também, fala, deixa eu entrar, não, você não vai entrar também não, de maneira alguma. Essa casa ela não vai cair, essa casa vai ficar de pé, eu não vou deixar você entrar. E o lobo mau toma um fôlego de novo e começa a soprar aquela casa, sopra uma vez, 2 vezes, na terceira vez a casa também desaba. E aqueles 2 porquinhos saem desesperados, e o lobo mau atrás deles, e eles correm e chegam até a casa de tijolo construído pelo irmãozinho dele, né? Talvez o mais velho, o mais prudente, e o irmão os acolhe ali, eles entram, e o lobo mau também vai naquela casa. E ele chega naquela casa e bate na porta e fala, deixa eu entrar. Ele falou assim, não vai entrar não. E ele fala assim, então eu vou soprar e a sua casa vai cair. E ele fala, você pode soprar o tanto que você quiser, essa casa não vai cair. E ele sopra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a casa não cai. Ele tenta entrar pela chaminé, mas ali tem fogo na chaminé. E quando tem fogo na chaminé, o fogo pega e ele sai correndo, sai queimado, e a história termina desse jeito. O lobo mau não venceu a casa que tinha sido construída com tijolo. E eu quero ler um texto aqui com você, talvez um dos textos que eu mais gosto, um texto que é extremamente prático de entender, e precisa ser prático para ser praticado, que está aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim, todo aquele, Jesus dizendo, né, aqui no capítulo 5, Jesus começa dizendo assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, Jesus viu as multidões, viu a necessidade delas, chamou os seus discípulos, sentou com eles e falou assim, eu preciso ensinar umas coisas para vocês. E Jesus termina agora, né? Começou no capítulo 5, ensinamentos no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 e no finalzinho do capítulo 7. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, essas palavras que ele estava ensinando, essas palavras que ele estava falando, e as pratica, ouve e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, bobo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, ele deixa claro uma coisa muito importante para nós. Ele diz: aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente, inteligente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veio tempestade. O lobo mau foi na casa do porquinho que construiu com tijolinho. O lobo mau vai na vida, vai na casa daquele que constrói a sua vida, praticando a palavra. Não é que ele não vai, não. O que ele diz aqui? Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos. O lobo mau sopra também na vida daquele que está construindo a sua casa sobre a rocha. O lobo mau também, ele tenta desabar, ele tenta destruir, ele tenta derrubar a casa daquele que está construindo a sua vida sobre a rocha, construindo a sua vida debaixo, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é que ele não vai, não, ele vai. Mas existe uma grande diferença entre aquele que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. Quem constrói sobre a rocha, o lobo mau não derruba. Quem constrói sobre a areia, o lobo mau sopra e derruba. Como você tem construído a sua vida? Como você tem edificado a sua casa? Como você tem construído as áreas da sua vida? Como você tem edificado a sua vida? Você tem edificado ela com feno, com palha ou com tijolo? A Bíblia tem um versículo lá em Coríntios que diz que tem gente que constrói, que lança um fundamento, um ensinamento de feno, de palha ou de madeira, e também sobre fundamentos de pedra preciosa, de ouro e de prata. Ele fala, o dia vai mostrar como você tem edificado a sua vida, como você tem edificado a sua casa. Nós vamos para um intervalo rapidinho, e logo a seguir nós vamos aprender o que é construir a casa de feno, o que é construir a casa de madeira e o que é construir a casa de tijolo. Amém?